Vamos para a próxima história, e a segunda história é a história de Enganado. Enganado é um personagem bem característico e nessa hora algumas pessoas ficam chocadas. Por quê? Enganado, ele é um jovem que ele recebe um talento de 40 mil, ok? Você vai imaginar aí 40 mil reais, 40 mil dólares em talento. Ele é um rapaz que recebe uma determinada quantidade de talento. Ele é um cara até que vai para a igreja, é um cara que confessa a Jesus, ele fala que Jesus é Senhor da vida dele, é um cara que atrai pessoas. Talvez não é um cara tão firme na igreja, não se envolve nos trabalhos da igreja, mas é aquele cara que está sempre visitando a igreja. Aí às vezes ele tá bem, às vezes ele não tá indo na igreja, fica mal, aí lembra que vai na igreja porque vai ouvir uma palavra boa para ele, mas no final das contas, esse cara vive uma vida promíscua, porque quando ele está na igreja, ele se comporta de uma forma. Quando ele está fora da igreja, ele se comporta de uma maneira completamente diferente. É um cara que acessa pornografia, é um cara que muitas vezes vive um estilo de vida pecaminoso, e não está tão preocupado assim com o julgamento de Deus sobre a vida dele, porque no final das contas, ele sabe que Deus é bom e que se ele não ferir a vida de ninguém, se ele não fizer nada, nenhum mal a ninguém, tá tudo certo. Deus é muito bom e ele vai conseguir ser salvo, ele vai ter um bom lugar quando chegar o dia do julgamento dele. E sabe, esse é o estilo de vida que infelizmente muitas pessoas estão vivendo. Elas vão à igreja não porque elas amam Jesus, elas vão à igreja porque elas acham que Jesus pode abençoar a vida delas de alguma forma. Não se arrependem dos seus pecados. E aí nós temos um problema. Por quê? Sabe, chega o dia do julgamento de Enganado. E quando Enganado chega diante do Senhor, o Senhor pergunta para o escriba: o nome de Enganado está escrito no livro da vida? Não, Senhor, não está. Então amarra pé e mão e joga no lago de fogo. E aí começa a nossa sina, porque muitas pessoas vão dizer: não, mas espera aí. Ele confessou Jesus, ele até ia para a igreja, como assim ele vai ser salvo? A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, que se você crer que Jesus é o Senhor e você confessar com a sua boca, você vai ser salvo. Muito bem, se você crer com o coração e confessar com a boca. O problema é que existem pessoas que estão confessando com a sua boca, mas não creram de todo o coração. Enganado, quando ele está diante do julgamento, que ele ouve que ele vai ser jogado no lago de fogo, ele fala: não, mas espera aí, eu fui à igreja, eu dizia que, quando as pessoas me perguntavam, eu dizia que eu acreditava que Jesus era Senhor, inclusive até eu dizia para as pessoas que era cristão. Mas o escriba diz para ele: você não leu o texto que dizia: por que dizes Senhor, Senhor, e não obedece àquilo que eu mando? Isso está registrado lá em Lucas. Eu vou pegar a referência aqui para você. Isso está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. E eu quero te lembrar ainda as palavras de Jesus, porque Jesus ele disse: aquele que ouve os meus mandamentos e o guarda do grego tereu, o tereu. Essa palavra significa obedecer, atentar para aquilo, ok? Jesus diz: aquele que ouve o meu mandamento, guarda e obedece, esse é o que me ama. Quantas pessoas hoje, se a gente perguntasse: você ama o Senhor? Elas iriam dizer: é claro que eu amo o Senhor, é claro que eu amo Jesus. Mas a Bíblia nos ensina: aqueles que amam o Senhor não são aqueles que falam com suas bocas, são aqueles que obedecem, aqueles que tomam uma atitude correspondente. Sabe de uma coisa? O problema de Enganado é o problema de muitas pessoas hoje que chegam às igrejas e ouvem uma mensagem unilateral. Olha, você quer Jesus? Você quer prosperidade? Você quer saúde? Você quer uma vida de sucesso? Vem para Jesus. É claro que essa é a vontade de Deus para nossas vidas. É claro que isso são coisas que Jesus tem para nossas vidas. Eu não estou negando aqui essas coisas, mas é claro também que esse não é o propósito pelo qual nós nos aproximamos ao Senhor. Foi o amor dele que nos alcançou. É necessário, você precisa se arrepender de um estilo de vida pecaminoso. Eu gosto de uma história que John Bevere ele conta, ele fala: imagina você, um homem e uma mulher que se casam, eles têm um namoro de 2 anos, se apaixonam, tá tudo muito bem, eles se casam e depois de mais uns 2 anos de casado, aquela esposa é uma esposa incrível, ela cuida do seu marido, ela cuida das coisas da casa, é uma esposa que deixa a casa um brinco, cumpre com cada uma das coisas que ela se comprometeu em cumprir no seu casamento, ela trabalha fora, sabe? Uma mulher fora de série, uma mulher empoderada. Mas um belo dia, esse marido chega em casa e a sua esposa está toda arrumada para sair, ele chega mais cedo e ele oi amor, ela fica meio assim: oi amor, tudo bem?
Ah, a gente vai sair hoje? Não, meu amor. Hoje eu vou sair sozinha. Eu vou encontrar com o Tony, meu ex-namorado. Ele, oi? Ela eu só vou voltar amanhã, mais ou menos na hora do almoço. Ele, peraí, como assim? Você não vai não? Ela, eu vou sim. Eu tô 90% do tempo com você. Eu dou o meu melhor para você. Eu não deixo furo aqui em casa. Você não pode me impedir que pelo menos um pouquinho do meu tempo eu deixe de ter relacionamento com os meus ex-namorados. Você pode estar pensando, meu Deus, que absurdo, mas sabe que às vezes é assim que nós queremos fazer com Deus. Nós queremos dar uma parte para Deus, mas não toda a nossa vida. Deus não quer 90% da sua vida, Deus quer 100%. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu estou me doando por completo. Eu estou dizendo, a minha vida não pertence mais a mim, a minha vida pertence a Jesus. Agora, eu não quero que você fique com nenhum tipo de condenação por causa disso. Eu quero que você entenda. Esse é um contexto que pode acontecer no dia do julgamento. Por quê? São pessoas enganadas. Pessoas que ouviram a mensagem sobre Jesus, ela chegou na sua mente, ela até concordou, mas isso não desceu ao seu coração. Elas não nasceram de novo. Não foi algo completamente genuíno. Mas você ainda pode estar se questionando, meu Deus, mas esse cara acreditava em Jesus. E sabe, eu gosto porque tem um texto lá em Tiago, capítulo 2, e na nossa história funciona mais ou menos assim. Enganado continua insistindo, mas eu acreditava em Jesus. E aí o escriba diz para ele, você acredita em Jesus? Você não leu o texto lá de Tiago, capítulo 2, onde ele vai dizer, crês tu que Deus é um só? Faz muito bem, porque até os demônios creem e tremem. Ei, o diabo e os demônios creem em Deus, creem em Jesus. Isso não faz com que eles sejam salvos, ok? Existe uma atitude correspondente que você precisa tomar. E o escriba ainda vai citar para enganado. Você também não leu o texto que diz, lá em Tito, capítulo 1, versículo 16, que diz sobre pessoas que com sua boca professam conhecer, mas com as suas atitudes o negam. E enganado é jogado no lago de fogo, porque ele não nasceu de novo genuinamente. E agora, o que você vai fazer? Você não vai sair por aí julgando as pessoas que vivem o estilo de vida que não está tão firme na igreja porque elas vão para o inferno. Não é isso que eu estou te convidando. Eu estou te convidando a entender que isso é um princípio que acontece no nosso coração. E só quem consegue julgar isso é Deus. Amém? Então nós acabamos de fechar a história de enganado, nosso segundo personagem. E qual é a inspiração que isso traz para a minha vida? Eu quero colocar sempre alguma coisa prática para que você seja edificado. A inspiração que isso traz para a minha vida é, eu não posso viver uma vida 90% para Deus, 10% para o mundo. Não, eu preciso entregar a minha vida por completo ao Senhor. E se você está assistindo esse vídeo e está se questionando, ai, será que eu sou salvo? Será que eu não sou? Deixa eu te dizer, você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê de coração, porque se você faz isso, se você crê de coração, então você precisa confessar que ele é seu Senhor. E você precisa se arrepender dos pecados que você cometeu, e quando você faz isso, Jesus se torna o seu substituto, e você ganha a salvação pela graça mediante a fé. Não é pelas obras, você vai ver nas nossas próximas histórias que não tem a ver com obras, mas precisa ser uma atitude genuína.